Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, edição especial de sábado, 21 de setembro. 21 de setembro é comemorado o Dia Internacional da Paz, Dia da Árvore, Dia Nacional das Pessoas com Deficiências e também Dia do Fazendeiro. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. E Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, mesa de áudio, também vídeos, redes sociais, a cargo do Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. Renovamos aqui nosso boa tarde a você, ao senhor, à senhora, né? Começando aqui mais um Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, com um tema de extrema importância e relevância social, que é o Setembro Verde, conscientização e mobilização pela doação de órgãos. E neste mês, dedicamos então nossa atenção à causa da doação de órgãos, uma ação que salva vidas e transforma realidades. E hoje nós teremos a honra de receber aqui em nossos estúdios duas convidadas muito especiais. A Olga Chiqueira, cofundadora do Instituto Deixe Vivo, e ela que é retransplantada. Aliás, as duas entrevistadas hoje são, né? Porque conosco também a Maiara Fernandes, fundadora do mesmo instituto. E elas vão nos contar aí suas experiências, suas histórias inspiradoras de vida, sua trajetória, né? A história do instituto, papel vital e a conscientização e mobilização tão necessárias, né, para a realização, então, de doação de órgãos, ajudando a salvar vidas. Então, você que está acompanhando, fique conosco, não desligue o rádio não, porque nós vamos entender juntos como pode, né, ser realizada a doação de órgãos, como se procede o transplante, né? Uma série de ações que são realizadas também. Fique conosco, nós voltaremos dentro de um minuto já com as entrevistadas. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Vamos agora então com o Jornal do Meio-Dia. Do meu lado aqui, no Jornal do Meio-Dia, a Olga Chiqueira. E ao lado da Olga, né, à nossa esquerda, está a Maiara Fernandes. E elas vão nos contar um pouco sobre este mês, né, sobre as atividades, sobre suas experiências de vida. Olga, já com seu boa tarde,
né, dizendo mais uma vez que é um prazer recebê-la aqui. Vamos começar nossa entrevista e a gente queria que você compartilhasse conosco um pouco da sua história pessoal, a sua experiência de ser retransplantada, né? Retransplantada de rim. O que impactou na sua vida e por que retransplantada? Boa tarde. Agradeço muito o convite da Tuti, da Juliana, de estar com você aqui hoje para a gente poder falar um pouco da importância dessa causa. Meu nome é Olga, tenho 54 anos, fui transplantada 2 vezes do mesmo órgão, num período de 30 anos. O meu primeiro transplante aconteceu em 1989, foi no Hospital São Paulo, e eu tive como doadora a minha irmã. Então, o meu primeiro transplante foi entre vivos. Eu fiquei com esse transplante, a gente fala enxerto, né, por 24 anos. Depois disso, eu voltei a estudar, eu casei, eu engravidei, eu tive minha filha, eu voltei a trabalhar. Enfim, eu voltei a ter a vida normal, que enquanto você está em hemodiálise, fica ali suspensa. Aí, depois desses 24 anos, a doença de base, que chama GESF, que é uma nefrite, glomerulosclerose segmentar e focal, eu costumo falar que é um palavrão, né? Por isso que a gente fala GESF, retornou nesse rim transplantado. Isso foi em 2007. E aí, os médicos acharam melhor não mexer na medicação e continuar evoluindo como estava. Então, de 2007 até 2013, eu fiz um tratamento conservador para tentar levar esse transplante o mais longe possível. Em 2013, não teve jeito, esse rim doado pela minha irmã, que tinha compatibilidade de 99% comigo, era como se fosse minha irmã gêmea, ele parou e eu tive que voltar para a hemodiálise. Aí voltei para a hemodiálise, comecei a fazer em São Paulo, mesmo morando aqui, que eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem da dificuldade do tratamento, né? Porque para você ter uma vaga na clínica, ou um paciente tem que ter saído para a hemodiálise, ou, infelizmente, ter ido a óbito, né? Então, eu fiquei alguns meses fazendo Itapetininga, São Paulo, 3 vezes por semana para fazer hemodiálise, até que eu conseguisse uma vaga aqui. E nesse período de 2013 até final de 2019, foram muitos altos e baixos na minha saúde, porque a gente fica muito debilitada. Então, você vai para a hemodiálise, você tem os problemas com a fístula, né, que é uma artéria e uma veia que são confeccionadas no seu braço para você poder dialisar. Qualquer vírus, ele pega você de forma mais cruel, digamos assim, né? Ele te abraça melhor. Então, quando eu fui para o transplante pela segunda vez, eu já estava muito debilitada e o sim de uma família doadora salvou a minha vida pela segunda vez. Então, o transplante, para mim, apesar das pessoas, quando você fala de doação de órgãos, as pessoas ligarem à morte, ele é um meio de vida, né? É um tratamento que te permite a continuar a sua jornada e ter a vida mais dentro da normalidade possível. Você falou de vírus, né, de contaminação e tudo mais. Isso ocorre por conta da imunidade do corpo da pessoa transplantada? Tanto na hemodiálise, você fica muito suscetível, porque o tratamento ele é um tratamento bem invasivo, né? A máquina te permite essa sobrevida, mas ao mesmo tempo ele é um tratamento invasivo. Certo. E depois que você faz o transplante, você tem que tomar os imunossupressores. O que são os imunossupressores? Eles são, eu falo que eles são as arminhas para proteger o rim, né? Então, para o seu organismo não perceber que tem um corpo estranho ali, os imunossupressores, eles baixam a sua imunidade, a sua resistência bastante, para que o nosso organismo aceite esse órgão como parte dele. Tá certo. Bom, nós estamos recebendo também a Maiara, né? A Maiara, que é uma das fundadoras do Instituto Deixe Vivo. Maiara, o que motivou a fundar o Instituto? Qual foi o principal desafio inicial enfrentado por você e como ele funciona? Bom, boa tarde, prazer estar aqui, agradeço o convite. Bom, eu também sou transplantada, eu não passei pela hemodiálise, mas fiz um transplante pré-empitivo, minha mãe foi minha doadora,
mês que vem, outubro, faz 2 anos que eu sou transplantada. O Instituto Deixe Vivo, ele surgiu inicialmente nas redes sociais com a Giovana Fiore, que é a presidente do Instituto Deixe Vivo. Eu e a Olga, somos cofundadoras com outras pessoas além da Giovana. E o Instituto trabalha em 4 frentes, que é para, primeiro, levar informação verdadeira, de qualidade, sobre a doação de órgãos e tecidos, porque existem muitos tabus ainda sobre a doação, muito preconceito também. Muitas pessoas falam, como a Olga citou, fala em doação, pensa em morte, mas na verdade é vida, dar oportunidade da vida continuar. Eu falo que a doação de órgãos, para mim, é legado, é deixar um legado positivo para o mundo. Então, nós levamos conscientização sobre a causa da doação de órgãos e tecidos. Nós fazemos palestras em escolas, em empresas, em diferentes locais. Onde nos convidam, nós estamos para falar sobre doação de órgãos e tecidos, porque é a causa que salvou as nossas vidas e de outras pessoas que fazem também parte do Instituto Deixe Vivo e também de outras pessoas que a gente conhece. E também nós falamos sobre prevenção de doenças, em especial doenças renais, que é o nosso caso, que somos transplantadas de rim. Então, como a maior lista de espera hoje para transplante é rim, a maior parte da lista são pacientes renais, nós falamos sobre prevenção de doenças dos rins. Então, hipertensão e diabetes são as principais causas e muitas pessoas não sabem disso e não cuidam dos seus rins. Então, por isso, a prevenção também é sempre um trabalho que nós realizamos diariamente no Instituto. Às vezes um exercício simples, né, como tomar água, por exemplo, hidratar, né, pode ajudar ou acelerar o processo de deterioração. Né? Sim, com certeza. Mas tem essa questão da água, é uma curiosidade, inclusive. Pessoas que fazem hemodiálise, às vezes, não podem tomar líquido. Então, também tem gente que fala, ficou doente dos rins porque não tomava água. Tem alguns casos que não, como a hipertensão, a diabetes e outras causas. Por exemplo, uso excessivo de anti-inflamatórios, que muitas pessoas não sabem. E tomam anti-inflamatório, tô com dor de cabeça, toma um anti-inflamatório. Então, é bom cuidarmos dos nossos rins, porque eles também sofrem muito tempo em silêncio. Então, às vezes, quando eles estão num estágio muito já debilitados, é que vem à tona a questão da doença renal crônica, e aí nós chegamos à hemodiálise ou ao transplante. Bom, nós estamos conversando com a Olga Chiqueira e também com a Maiara Fernandes sobre essa questão da doação de órgãos, já que nós estamos no mês de setembro e estamos aí celebrando o Setembro Verde. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Então, fique ligado, a gente volta já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. De volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Vamos aqui continuar com as nossas entrevistadas, a Olga e a Maiara. Bom, eu havia anunciado que a gente vai falar um pouco agora sobre o Setembro Verde, né? Que é o mês aí de conscientização sobre a doação de órgãos. Então, explicando pra gente o que significa o Setembro Verde e por que ele é tão importante, né, na promoção dessa campanha e por que foi escolhido este mês. Então, Antônio, se a gente acompanhar o calendário do governo, do estado, né, nacional, aliás, você vai ver que cada mês tem a sua cor. E setembro, ele foi escolhido pela esperança, né? Setembro Verde, esperança de renovação de vida. Então, por que ele é tão importante para nós? É lógico que a gente tem que falar de doação de órgãos todos os dias, o ano inteiro. Mas setembro traz essa visibilidade,
traz as campanhas, né? É mais falado na televisão, as pessoas fazem ações para que essa campanha seja levada para mais lugares, né? Sai ali do nosso nicho de organização e vá para a sociedade. Então, Setembro Verde, ele é mais para visibilidade, mas nós fazemos essa conscientização durante todo o ano. E quais são as principais atividades, principais eventos que o Instituto Deixe Vivo organiza, então, durante este mês? Bom, o Instituto realiza caminhadas, participa, né, de caminhadas junto com outras organizações, inclusive. Dia 1º nós participamos da corrida junto com a BTX, que é uma organização que também está ao lado dos transplantados, também formada por pessoas transplantadas. Participamos também no último dia 15 de uma outra caminhada que foi na Avenida Paulista, lá em São Paulo, com a ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Então, nós estamos sempre fazendo caminhadas de conscientização, palestras. Inclusive, esse mês todo foi repleto de palestras em diferentes locais. Então, nós estamos em escolas, em empresas dos diferentes segmentos que o senhor imaginar, nós estamos. Sempre que somos convidadas, estamos para falar sobre doação de órgãos e tecidos, para conscientizar. E sempre, além de falar sobre conscientização, nós falamos sobre prevenção de doenças. Conscientização, informação, educação para o assunto. Quer dizer, ainda existe muito tabu em torno disso? Muito. Apesar da sociedade aceitar um pouco mais, ainda nós sempre recebemos a pergunta, mas e se o seu ente querido teve um incidente, um acidente, está lá no hospital, morte encefálica? Isso é muito bom a gente pontuar, porque só é doado órgãos se a pessoa estiver em morte encefálica, que é morte cerebral. Muito diferente da pessoa que está em coma. Porque a pessoa que está em coma, ela pode voltar. Certo. Mas a pessoa que está em morte encefálica, ela não tem mais os sinais cerebrais ativos. Então, já está desligado, né, na parte cerebral, e só bate o seu coração porque você está ligado em máquina, né? Então, é muito bom a sociedade saber essa diferença. Então, para a gente... Como as pessoas... Desculpa, eu esqueci sua pergunta. Não, eu perguntei em relação se existe algum, por exemplo, tabu. Existe o tabu. Porque existe essa questão que você falou, permita-me interrompê-la, pois porque não. A pessoa tem aquele medo, mas puxa vida, mas ela está ali, está ruim. Está viva. Mas ela tem chance de Sim. Né? Existe isso, então? Então, as pessoas não sabem essa diferença de coma e morte encefálica, certo, né? E outras coisas mais. Por exemplo, o meu ente querido vai ficar deformado, né? Vai demorar para liberar o corpo para velório. Ou então, eu vou entrar com uma gripe, eu vou sair morto do hospital porque eu sou doador de órgãos. Inclusive, nós fomos participar de uma aula no HRIM, que é o Hospital do Rim, o maior da América Latina de transplantes de rim. O próprio médico-chefe, o Dr. Medina, ele falou assim, aquela história que vão sequestrar você, pôr você dentro de uma Kombi, você acorda numa banheira cheia de gelo, não existe. Porque cada órgão tem o seu tempo de isquemia, ou seja, de ficar fora do corpo até que o receptor receba, né? Então, você não pode tirar ali um órgão, ficar 12 horas andando com ele e implantar de qualquer forma. Então, os tabus são muitos e dos mais variados possíveis. E como que funciona o processo de doação e como ele contribui para a vida de outras pessoas? Bom, o processo ele é extremamente rigoroso, certo. Aqui no Brasil, uma das coisas que nós podemos confiar é realmente no Sistema Nacional de Transplantes. É totalmente seguro e a maior parte dos transplantes, cerca de 95%, são feitos pelo SUS. Então, puxa, que bom. Sim, todos os exames, inclusive de compatibilidade, são inúmeros. Então, são inúmeros critérios para que uma pessoa, primeiro, entre na lista de espera, porque a pessoa ela tem que estar saudável, mesmo estando debilitada, ela tem que estar saudável, apta
a receber um transplante. Por exemplo, uma pessoa que está com uma infecção, ela precisa de um transplante, mas ela está com uma infecção ativa, ela não pode receber um transplante. Inclusive uma gripe, né, Mari? Exatamente. Nossa. Então, se tem algum vírus circulando ativamente no organismo, aquela pessoa não pode receber um transplante. Então, são vários exames que são realizados para a pessoa entrar na lista e para ela se manter na lista. E também, após a chegada desse órgão para transplante, também são realizados novos exames para ver se naquele momento que chegou o órgão a pessoa está apta ou não a receber o transplante. Bom, em tudo na vida existe a burocracia, né? Como é que a legislação ampara, né? Como é que a legislação brasileira trata da doação de órgãos? Quais requisitos para se tornar um doador? A nossa legislação também ela é muito completa com relação a isso. Hoje, para você se tornar um doador em vida, né, o que você pode doar em vida? Rim, um dos pulmões e parte do fígado. E a medula, claro, né? Para você se tornar um doador, tem uma série de requisitos. Você tem que ser parentesco até 4º grau, ou então cônjuge. Ah, Olga, mas eu tenho um amigo que quer doar para mim. Pode. Mas você tem que entrar com uma ordem judicial, você tem que ter feito o exame de compatibilidade antes, para que prove que aquela pessoa está doando por compatibilidade para você. A burocracia é em relação a... Não é nem uma burocracia, né? É um impedimento. Se você quer ser doador, você tem que declarar para a sua família, porque não existe nenhum tipo de documento, como já houve no passado, que nós carregávamos um adesivo na carteira, ou então era impresso na carteira de identidade, sou doador de órgãos. Isso acabou em 2001. Hoje, nós temos que declarar para a nossa família. Por isso, nós confeccionamos esse cartão aqui, que a gente fala que é um cartão de sou doador de órgãos, que no verso dele, a pessoa preenche todos os dados, aí deixa na carteira, mas como um lembrete para a pessoa que é doador de órgãos. Porque só quem vai fazer essa doação é sua família, se ela souber. Se ela não souber e ela falar não, a lei ampara essa família, que seja respeitada a vontade dela. Muito esclarecedora essa sua observação, porque eu estava naquela ainda de que no documento a gente tem que expressar a nossa vontade de ser doador. Então essa exigência já caiu, né? O que você pode ter um lembrete, né, para a família poder se dirigir, no caso, como em efetuar, né, a sua doação. Agora, outra pergunta sobre o Instituto. O que o Instituto tem feito para aumentar a taxa de doação? Claro que como tem medido o impacto dessas ações? Você sente assim que isso tem dado resultado positivo, tem atraído mais pessoas, mais gente interessada, e aí até saindo um pouco dessa esfera, porque geralmente quando você se envolve em um tipo de trabalho, de tratamento, é porque ou você passou por uma situação assim, ou algum familiar. Mas como é que a sociedade, de uma maneira geral, tem abraçado essa causa? Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou deixar para a Mai. Eu acabei de fazer o Caminho da Fé. Eu comecei no dia 14 em Paraisópolis, Minas Gerais, e terminei ontem na Aparecida do Norte. Caminhando? Caminhando, mais de 100 quilômetros. Puxa, e eu levei esses adesivos aqui, que é Setembro Verde, explicava para as pessoas no caminho o que significava. Minha história inspira, que qualquer um leva uma história dentro de si que inspira, não precisa ser um transplantado. O nosso adesivo de Deixe Vivo. Por que Deixe Vivo? Porque você não estará mais aqui, mas seu órgão continuará salvando a vida de outras pessoas. E essas fitinhas, tipo o Senhor do Bom Fim, que é para as pessoas terem mais esperança no mês de setembro. Então, tudo isso eu distribuí durante a minha caminhada. Hoje eu recebi no meu Instagram uma mensagem dizendo assim: os meus primos estão nessa caminhada e acharam a fitinha do Deixe Vivo e tiraram uma foto para mostrar para a gente. Então, isso também é uma ação. Agora, quanto ao impacto, ele não tem como quantificar, né? Porque não é uma coisa concreta. Mas eu ouvi uma coisa ontem de uma pessoa que eu encontrei pelo caminho, e ela falou assim para mim: você já prestou atenção que em uma pessoa que você consegue plantar a sementinha, você salva outras 8 vidas? Porque a gente fala 1 salva 8.
né? Então, se eu conseguir arrebatar uma pessoa para a nossa causa, eu já vou estar salvando 8 vidas. Então, nosso impacto, nossa mensuração é dessa forma. Fala um pouco, Mai. Bom, como a Olga comentou, é muito difícil mensurar, né, quantificar o nosso impacto. Mas acredito que os números do Ministério da Saúde mostram também o interesse das pessoas. Recentemente, acredito que foi semana passada, o Ministério da Saúde postou nas redes sociais, inclusive, que no último semestre, né, agora no primeiro semestre de 2024, teve um aumento significativo da doação. Então, eu acredito que instituições, organizações como o Instituto Deixe Vivo e outras, porque existem outras organizações que também falam sobre doação de órgãos e tecidos, impactam sim. Como a Olga comentou, uma pessoa sendo comovida, se sensibilizando com a causa, ela vai levar isso possivelmente para outras pessoas da sua família, ela vai falar que ela é uma doadora, então isso acaba sempre trazendo outras pessoas. E às vezes são pessoas que não necessariamente são transplantadas ou têm uma doença crônica ou que tenham familiares. Mas é muito, assim, comum hoje em dia a gente encontrar uma pessoa que tem um familiar, no mínimo, hipertenso ou diabético, que a gente precisa prevenir sobre a doença renal crônica. Então, a gente sempre acaba encontrando pessoas para que a gente possa plantar a sementinha aí do bem, do Setembro Verde, da conscientização da causa. Puxa vida, a gente fala tanto em amor ao próximo, né? Mas não tem gesto maior do que você doar, né? Uma parte para ajudar a salvar vidas. E essa mensagem aqui do... Como é que eu podia chamar esse aqui? É um bracelete, uma fitinha que pode ser colocada no braço, né? E ele traz a mensagem aqui: doe órgãos, salve vidas, deixevivo.org.br. Quem quiser saber mais, pode entrar em contato então nesse endereço eletrônico? Sim, nós temos o site, nós estamos no Instagram, no YouTube, inclusive no YouTube, esse adesivo aqui, Minha História Inspira, nós gravamos 10 episódios, o título era... o nome do podcast, Deixe Vivo Talks. O nome da primeira temporada. Histórias de transplante. Olha, nós gravamos 10 episódios. Ele foi veiculado entre junho e agosto no YouTube, no Instagram e no Spotify. Estou nervosa aqui hoje. Não, mas espetacular. Nossa, assim, tornar bastante ampla a divulgação, né? Para que as pessoas realmente se conscientizem da necessidade e da importância, né, de você se colocar como doador, ou como, de repente, você ter que receber, né? Porque é uma angústia tremenda, não só para o paciente, mas para os seus familiares, que têm que conviver com aquela expectativa, né? Vou conseguir, não vou, vai dar tempo de conseguir, e em certos casos demora, né? Em certos casos demora, e em certos casos é muito rápido. Esse podcast que eu acabei de mencionar, nós tivemos uma transplantada de coração. O transplante dela chegou em 4 dias. Olha só, nós que tivemos, bem-aventurada. Bem-aventurada. Nós tivemos uma transplantada de fígado que tinha 72 horas de vida. Puxa. O fígado dela chegou em 48 horas. Em compensação, nós tivemos uma transplantada do pulmão que já nasceu com a doença crônica, que levou mais de 20 anos para transplantar. Deus. Porque o pulmão de um adulto não cabe na cavidade de uma criança. Né? Então, demorou muito para ela conseguir peso, para ela poder transplantar. Então, ela passou mais de 20 anos fazendo tratamentos mais possíveis e variáveis que tinha na época para conseguir fazer o transplante, e mesmo assim, os médicos falaram que não era uma certeza, que não sabia se o pulmão funcionaria naquela cavidade tão pequena. Então, nós temos assim inúmeros casos, né? A gente não pode falar que a pessoa recebeu porque tinha melhor condição de vida. Não. A lista de espera, ela não é uma fila, ela é uma lista. Por que ela não é uma fila? Porque tem compatibilidade, urgência e tamanho da pessoa. As redes sociais tão úteis, tão importantes, acabam em determinados momentos criando até uma certa
uma certa expectativa negativa. Aí entra a questão do Faustão, que conseguiu, né, ali a doação e tal. Quer dizer, os comentários maldosos muitas vezes podem levar a uma certa desconfiança, né, da seriedade com que o assunto é tratado, né? Por isso que é importante esse trabalho que vocês fazem de divulgação, de mostrar resultados e não desistirem nunca, né? A Maiara é da nossa parte de comunicação. Ela pode falar muito sobre o que aconteceu no caso do Faustão, porque nós tivemos, apesar de ter tido muita parte negativa, Sim. depois que ele recebeu, houve um boom de doação. Então né? ajudou, incentivou, né? Mas teve a parte negativa. Conta aí, Mai. Bom, no caso do Faustão, realmente, inicialmente as pessoas já, antes dele receber o transplante, o pessoal já começou a falar que ele receberia primeiro, por causa que ele tinha dinheiro e tudo mais. Só que nós, como nós conhecemos o Sistema Nacional de Transplantes, nós sabemos que ele realmente é confiável, sabíamos que o caso dele sendo urgente, com certeza... Assim como qualquer outra pessoa, como a Olga comentou, nós tivemos convidadas que entraram em prioridade por conta da gravidade da situação delas, também foram prioridades e não são pessoas famosas. Independe da condição financeira. Exatamente, independe da condição financeira, independe se você é famoso ou se você não é famoso, então não importa essa questão, mas realmente foi bem complexo, as pessoas vinham e comentavam coisas absurdas nas nossas redes sociais, inclusive, mas nós não perdemos nossa verdade de passar as informações corretas. Então, nós acreditamos e sabemos que realmente o Sistema Nacional de Transplantes é confiável e todas as pessoas que estão ali recebem o transplante da forma correta e mais digna possível. Então, independe realmente de ser famoso ou não, de ser rico, pobre, não importa. Isso, classe social, não tem nada a ver. Que legal, nós estamos conversando com a Olga Chiqueira e com a Maiara Fernandes. Nós vamos agora a um breve intervalo, já voltaremos e vamos mostrar também, não é, as doadoras, porque a irmã da Olga efetuou a doação para ela, a primeira doação, e a mãe da Maiara também, né, fez essa gentileza, esse gesto de amor, porque olha, não há gesto maior do que você poder ajudar alguém, muito mais sendo uma filha, então, né? Aí a alegria é dobrada, triplicada. Intervalo e já voltaremos. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. De volta com o Jornal do Meio-Dia, agora no seu bloco final. Estamos falando hoje sobre doação de órgãos, aqui com as nossas convidadas, a Olga e a Maiara. E agora estão conosco também a mamãe da Maiara e a irmã da Olga. Eu não perguntei os nomes delas, eu cometi essa gafe, mas vocês falam pra gente. Muito boa tarde aí, as nossas convidadas. Como é que é o nome da mamãe da Maiara? Meu nome é Neliane. Neliane. É difícil, diferente, que nome diferente, bonito, nome bonito. Você é daqui de Itapetininga? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo. Mas mora aqui hoje ou não? Não. Na verdade, eu sou do Paraná e moro em São Paulo. Olha só. E você, irmã da Olga? Boa tarde para todos. Tarde. Eu sou daqui mesmo e meu nome é Sônia. Sempre vivi aqui em Itapetininga. Até hoje. Sônia, quando houve a necessidade, né, quando você sentiu o drama da sua irmã passando por esse processo todo, né, de debilidade de saúde, precisando, né, de um procedimento dessa natureza, e você se submeteu, porque é uma cirurgia também, né, ambas, né, precisam passar por uma cirurgia. Onde você buscou tanta força para efetuar essa doação? Eu acho que a força maior é a gente ver uma pessoa que a gente ama, uma pessoa da família tendo tantos problemas, né, como
a Olga já falou, ela ficou muito debilitada, teve várias vezes que foi internada, ficou em coma, teve água no pulmão, teve muitas intercorrências. E isso aí é uma coisa que machuca muito, né? E a recompensa depois de ver a pessoa bem, graças à sua generosidade, à sua atitude de amor, é uma recompensa que é difícil de descrever, né? Isso não tem preço, né? Eu acho que é sempre agradecer a Deus por ter dado tudo certo, pelo tempo que ela ficou bem, né? Depois do transplante ela teve uma filha, né? Que foi uma realização também. Então eu acho que isso não tem preço. Isso é uma alegria assim que a gente leva para o resto da vida. Tá certo. Ela já nos descreveu, né, que precisou posteriormente fazer um novo transplante, né, um retransplante, mas o seu gesto em primeiro lugar, a primeira atitude para salvar a vida dela, né, partiu de você. Então parabéns e muito obrigado, Sônia. Eu que agradeço, e eu sempre digo que se eu tivesse mais 10 rins, eu doaria para mais 10 pessoas que precisassem. Que maravilha. Muito obrigado mesmo e parabéns. Agora vamos falar com a mamãe da Maiara. Como é que foi como é que você encarou essa situação quando você descobriu que ela precisava de uma intervenção nesse sentido, ela precisava da doação de um rim? Como é que foi a sua atitude? Então, eu, na verdade, eu não pensei muito. Quando a médica falou que nós teríamos que fazer os exames para saber se a gente era compatível, porque para ela não ter que passar pela hemodiálise, né? E assim, era aquela coisa. Ela até queria ir para a lista. Ela não queria que eu passasse por uma cirurgia, que ela tinha medo, tudo. Mas eu não pensei. Eu falei, se der tudo certo os exames, porque são muitos exames que tem que ser feito, eu falei, é lógico que eu vou ser sua doadora, minha filha. Não tem como, né, você se recusar a falar, não posso fazer isso. Não, você é compatível, sim, você é compatível, você vai querer realizar. É dar uma nova chance, né? É dar uma nova chance de uma vida melhor. Ou seja, você também deu a vida a ela 2 vezes. Né? No nascimento isso, e depois Do renascimento. Sim. No renascimento. Porque ela também estava muito debilitada, ela foi ficando muito debilitada. Infelizmente, né, o processo renal vai deixando a pessoa muito debilitada. Então, você só quer ver o bem da pessoa, né? Legal, então, é isso. Eu perguntei a ela sobre a recuperação, né? O processo pós-operatório. É delicada, todo pós-cirúrgico, né? Mas no seu caso, como é que foi? Quais cuidados que você teve que tomar após a doação? Então, após a doação, a gente passa por uma cirurgia também, né? É muito dolorida. É uma cirurgia bem dolorida, o pós, né? Certo. Então, a gente tem que fazer repouso, né? Aquela coisa, tipo assim, você não pode exagerar em nada, não pode pegar peso, mas assim, não tenho que tomar medicação nenhuma, só as mesmas medicações no hospital, tudo que a gente já sai ficar lá internada, né? Eu fiquei 3 dias no hospital e aí depois vida normal. É só mesmo a coisa de você não exagerar tipo, você não pode pegar peso, ficar subindo escada, coisas que qualquer cirurgia você teria que fazer, né? Que cuidados tem que ter básicos. Cuidados básicos. Legal, então. Bom, eu chegando já ao final do nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, eu quero agradecer aqui as nossas convidadas, né? As 4 convidadas, mais as 2 entrevistadas, né? A Maiara e também a Olga. Que recado, que mensagem vocês deixariam para os nossos ouvintes, aqueles que estão acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia, que de repente estão ainda meio hesitantes na questão da doação? Então, o conselho que eu dou é procure as informações em fontes seguras. A BTX, a BTO, próprio Deixe Vivo tem no site todas as informações sobre a doação de órgãos, né? Nosso site é deixevivo.org.br.
Lá nós temos todas as informações sobre doação, sobre números. Hoje nós temos 72 mil pessoas em lista de espera, sendo que mais de 40 mil aguardam por um rim. Né? Então, se inspirem e procurem informação em fontes seguras. Legal. Maiara, muito obrigado, então, pela sua presença Obrigada. aqui e suas considerações finais. Bom, acredito que, para também, como a Olga falou aí, para incentivar ainda mais, é importante as pessoas verem outras pessoas que já passaram pelo transplante. Quando elas conhecem histórias de pessoas transplantadas e veem o que outras pessoas deixaram de legado para essas pessoas que estão vivas, acredito que sensibilize e mostre quão importante e valioso é você dar a oportunidade de pessoas estarem aí realizando coisas fantásticas. Então, o podcast do Instituto Deixe Vivo traz histórias de pessoas transplantadas e vale a pena ser visto para as pessoas entenderem qual é o impacto da doação de órgãos e tecidos e como isso é importante realmente ser feito, deixar de legado para as pessoas. Que legal. Muito obrigado mesmo. Realmente é sensacional a entrevista de vocês, né, deixando essa mensagem aí maravilhosa a quem nos ouve. E assim nós vamos chegando ao final de mais um Jornal do Meio-Dia, hoje edição especial de sábado. Nós voltaremos na segunda-feira, agradecendo aí as nossas convidadas e desejando a você, ao senhor, à senhora que nos ouvem, um excelente final de semana, né, um maravilhoso domingo, e obrigado mais uma vez aí à produção da nossa Juliana Fernandes e os trabalhos técnicos do Antônio Rodrigo. Boa tarde e até segunda-feira, se Deus quiser.